quando você é de Deus, não importa se você está no Egito ou se você está na Terra Prometida, né? A unção e a bênção está sobre você. E aqueles que estão... Deus prosperou Potifar, porque Potifar deu essa oportunidade, na verdade, ou comprou. Mas viu que ele entendeu que o Deus de José abençoava José. E tudo que José fazia com aquele capricho, né, prosperava. Era pacificador. Né? E ele bota José para dentro de casa. Então José entende que Deus está com ele. Só não sabe do propósito. Sim, verdade. Eu acho que ele tinha muito essa certeza, né? Deus está Ele comigo. agradava a Deus, Só não estou entendendo o que ele quer comigo. Uma hora eu vou entender. Né? Porque eu fui livre, por exemplo. Os ismaelitas, quando comprar, poderiam ter matado. Ele era hebreu. Eram povos inimigos. Né? E por que eram povos inimigos? Porque vem da linhagem de Ismael, primeiro filho de Abraão. Lembra? Com a egípcia? Né? Eles se separam, né? Então, assim, os ismaelitas viram inimigos dos israelitas, né? Dos hebreus. Ele poderia ter matado. Mas ele falou, vou ganhar uma grana, né? Eu paguei 20 pratas, então vou vender no Egito. Né? Vamos lá ver, ele vai saber, é mais caro. Né? Lá eu vendo mais caro e ele vai ser escravo. Hebreu nasceu para ser escravo. Você falou que é mais ou menos estimado que entre uma história e outra da Bíblia são 400 anos, né? São vários, chegam a mais de um século. Essa linhagem dos ismaelitas provavelmente já era 400 anos Então, já era a quarta geração, quarta ou quinta geração. O filho de Agar com Abraão. Sim. Né? Porque, olha só, né, Isaac morre com 180 anos. Então, aí já são 180 anos. Né? Então, olha só, geralmente são essas... Devia ter uns 20 anos a mais. Então, são essas coisas por aí. Não, tinha 13 anos a mais. Né? 13 anos a mais. 86, 99. Então, você imagina quanto tempo isso. As histórias se perdem na sua essência e se conta. O que contaram? Por que esse povo dessa região, né, que a gente vê aqui, que é Cisjordânia, né, o Líbano, né, Cisjordânia, sul da Cisjordânia, todo esse povo aqui vive em guerra. Traz isso até hoje, né? Traz. Não, traz, é fato. Né? É fato. Como que isso... Então, porque é assim, o que foi que, né, os ismaelitas são por aqui, o que foi que contaram para esse povo? O que contam? Que esse povo aqui, porque aqui está Israel, Judá, tá vendo? Onde está Judá aqui, é onde é Israel hoje. O que falam que esse povo fez para eles? Você imagina o ódio de Agar, que é a mãe de Ismael, e que Ismael foram expulsos, Ismael tinha 13 anos, foram expulsos. Deus queria abençoar, só que Agar se apega aos deuses dela, os deuses egípcios, e transfere isso, né, para Ismael. Na verdade, Ismael, as tribos de Ismael começam a ser tribos de guerra, né? Por isso Deus deixa muito claro, não se envolva com mulheres de nações estrangeiras, né? Porque a que é mulher chamado cuida estrangeiro. do filho e a mulher que inculca ou não a questão, né, do amor a Deus. Ela com certeza foi desvirtuando. Sim, ela foi desvirtuando. Você imagina, vamos pegar assim, um menino, um adolescente de 13 anos, abandonado pelo pai, ó, a cabeça, que é isso que passa. Sim. Abandonado pelo pai, rejeitado pelo pai por causa do outro irmão de Isaac. Quer dizer, já tem uma raiva aí. Vem da mãe ser entochada na casa.
Então, isso já nasce esse ódio por essa, porque aqui Ismael, uma nação. Isaac, Abraão, outra nação, né? Porque de Isaac vem Jacó, que vem Israel, enfim, outra nação. O que foi passado de geração para geração para esse povo até hoje, que eles se odeiam tanto. Entende? Né? Porque a história que a gente fala aqui, que está na Bíblia, não é essa história que contam, né? Não é essa história. A família da minha sogra, ela é de lá, de Belém. Só que na época, como Palestina. Entende? Então ali era a Palestina, sobre o domínio da Inglaterra. Então até hoje, na cabeça dela, a invasão dos judeus é uma coisa absurda. Eles têm muito isso, mas eles são de lá. Então, essa história contada. Que era Israel antes. O que era? Era tudo aqui? Era tudo? Eu falei pra ela, assim, escuta, Jesus era judeu ou não? Ela, vamos mudar de assunto. Aí o outro cunhado lá, falou assim, tem toda a razão, Jesus era judeu. Eu falei, então vamos mudar de assunto. É difícil, é difícil, mas é que permanece nessa questão do ódio, né? E é ignorância, não tem uma busca pelo conhecimento. Não, a pessoa, ela ouve do pai e tenta passar para o filho. Mas é isso. Quer dizer, se eu não estou ali no meio, eles também estariam todos... te matando. Não, eles estariam infectados com esse tipo de coisa. Teus filhos, né? O filho dela, por consequência, os meus. Só que lá em casa, até o tipo, já sabe. E só uma outra dúvida e reflexão. Quando é falado sobre mulheres estrangeiras, e aí eu estou até ouvindo um dos projetos que eu falei, o Rodrigo Silva fala, que, não sei, posso ter entendido errado, não é questão de uma nação ser melhor que a outra, mas é sobre o julgo desigual. Isso. Sobre já ser um conflito. Então, eu acredito em que tem que trabalhar. A minha mulher acredita que não é para trabalhar. Quando você tiver um filho, você vai querer educar de uma forma, ou a outra vai querer educar de outra. Esse é o julgo desigual. E aqui, o julgo desigual, porque isso tudo aqui são os hebreus, né? E aí acaba ficando só aqui. Por quê? Porque as tribos começam a casar com as mulheres daqui. E as mulheres daqui pertencem a outros deuses. Sim, pagão, né? Politeísta. Então começa a contaminar. E o que persevera, na verdade, é só Judá, que é Israel. Então é o jugo desigual. O que é? A gente fala da questão do jugo desigual da religião, né? É o conflito. Não tem nada a ver. Opa! Tem tudo a ver. Na prática vai ser como que o pai vai querer batizar o filho, como a mãe vai querer batizar o filho. Não. É complicadíssimo. É complicado. E eles são monoteístas, né? Se você pega o pessoal ismaelita, que seriam os árabes, são monoteístas. Porém, eles têm uma rincha extremamente absurda. São muçulmanos, porque eles, assim, obedecem a Maomé. Isso. Esse seria o profeta. O Alcorão. O Alcorão, que é escrito por Maomé. Né? Não é aqui. Os judeus ainda eles têm a Bíblia toda, a Bíblia completa. A Torá. Né? É a Torá, mas é a Bíblia, só que eles utilizam a Torá do Pentateuco. Eles se baseiam no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Você falar de Isaías, eles dão risada. São profetas, tal, eles contam como histórias. Sim. Né? Assim como Jesus, um profeta, só mais um profeta. Eles ainda esperam um Messias. Olha lá, então, agora nós vamos para Gênesis 40. José está no cárcere, ok? E aí 2 serviçais do faraó são presos lá.
Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que o servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E José disse: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas o chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. É normal, né? Como é normal? Se a gente for trazer todas essas coisas para os dias de hoje, não é? Você faz algo, às vezes até pede algo para alguém, e a pessoa simplesmente assim, ela foi favorecida, mas quando é para te favorecer, ela meio que se esquece de você. Nossa, mas gente, ele deu toda, né? Ele realmente ali, bom, era para ser. E tá lá, né? José, olha só, ele foi para o Egito, né, com 17 anos. Olha o tempo que ele ficou lá, porque aqui diz a idade que ele saiu da prisão. Então aí, né, vamos lá, passado-se mais 2 anos, olha lá, ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho, depois de 2 anos que esse copeiro saiu da prisão, hein? Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotavam outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas.
Certa vez, o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. E certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. E olha só o que José faz. Então, assim, chamaram José, o faraó quer te ver. Ah, legal, vamos. Não. Ele foi se preparar. Ele não podia estar na frente do faraó, do rei, como um prisioneiro. Tá certo? Então você pode estar lascado, mas surgiu uma oportunidade, surgiu algo, lave o rosto, né? Porque o que é a expressão lavar o rosto? É tirar a expressão de cansaço e de tristeza. Coloque a sua melhor roupa e se apresente. Por quê? Porque você precisa estar confiante em si para conseguir tal coisa. Ninguém mandou, ele se barbeou, né? Exato, ninguém mandou. Então o faraó manda chamar José, né? Depois de se barbear, trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então, o faraó contou o sonho a José, sonho que estava em pé, à beira do Nilo. Quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. E depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicar. O faraó teve um único sonho, disse José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos. E as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio, acho que ele devia estar fazendo assim, né? Criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão a fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Este estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Bom, olha só. E aí José interpreta o sonho e faz um plano de ação. Dá solução para o faraó, né? Mas ele aprendeu isso assim? Não.
O tempo todo que ele ficou na administração da casa de Potifar, o tempo todo que ele ficou na administração do cárcere, deu a ele a experiência, né? Todo o preparo para ele poder chegar na frente de Faraó, interpretar o sonho e dar a solução. Né? Então, esse período todo, né, de tristeza, de fardo, na verdade Deus o estava preparando.